edificados nele e firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Paulo já fez uma introdução aqui sobre a questão da segurança e a responsabilidade que nós temos em Cristo. E esse texto vai falar basicamente disso, essas duas questões, responsabilidade e segurança, ou segurança e responsabilidade, questões que não podem ser trabalhadas de maneira separada. Versículo-chave: e também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Na NVI diz assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Em Cristo e só nele. Por que Paulo deu tanta ênfase a isso? Será que Paulo em um momento chegou e pensou, não, vamos falar sobre perfeição em Cristo? Tem algo que a gente aprende em teologia que é chamado de teologia de tarefa. É mais ou menos o seguinte: quando existe um problema teológico e alguém vai tratar desse problema. Por exemplo, Paulo, muito daquilo que a gente tem de doutrina vem da teologia de tarefa. Quando esses autores, seja Paulo, seja Pedro, ou outros autores das Escrituras, vão lá e vão tratar de um problema pelo qual a igreja estava passando. E aí eles apresentam uma fundamentação bíblica para combater tais problemas. E aqui Paulo vai fazer isso, mas de uma maneira preventiva. O que nós precisamos para essa lição? Compreender melhor a obra excelente de Cristo na cruz. Interessante, né? Que nós temos pessoas com vários anos de caminhada, mas a obra de Cristo ela é tão grandiosa que, por mais que você tenha anos ou décadas de caminhada, você ainda pode ser aperfeiçoado no conhecimento dessa obra. Essa obra, ela atua tanto na nossa razão, no nosso entendimento, na nossa compreensão dela, quanto também na nossa vida prática. Por quê? Porque o próprio Deus nos conduz, muitas vezes, a situações onde o conhecimento dessa obra de Cristo deve ser mais e mais evidenciado e aperfeiçoado nesses momentos. Por exemplo, nas situações de angústias novas, momentos de dificuldade pelo qual nós ainda não passamos. Nesses momentos, nós conhecemos mais da realidade de Cristo. E a obra de Cristo vai sendo aperfeiçoada em nós diante dessas dificuldades, desses momentos, nos momentos de bênção também. C.S. Lewis diz que quando nós pedimos a Deus em oração, seja feita a sua vontade, nós geralmente estamos preparados para coisas terríveis, mas não. Quando nós fazemos isso, muitas vezes Deus envia para nós coisas boas, mas que exigem uma responsabilidade da nossa parte. E nesse momento, a obra de Cristo, o conhecimento dessa obra é aperfeiçoado também em nós. Então, nós vamos compreender um pouco mais disso. Sentir ou desejar viver a vida cristã livre do pecado todos os dias e agir, pregar e ensinar a respeito da suficiência do sacrifício de Cristo sobre todo o pecado. Imagine-se nas igrejas, imagine só no Brasil, se fosse pregado a respeito da suficiência do sacrifício de Cristo. Qual seria a nossa realidade? Prega-se sobre tantas outras coisas,
sobre o Deus da teologia da prosperidade, ou sobre o Deus que está pronto a julgar, o Deus que está pronto a matar os homossexuais, por exemplo, ou o Deus que é totalmente favorável à igreja, você está dentro da igreja e você é um amiguinho de Deus. Mas se pregasse sobre isso, a suficiência do sacrifício de Cristo, todas essas questões seriam solucionadas. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para o pecador, Cristo é suficiente para a igreja, Cristo é suficiente para tudo. Então, aí entra a importância de uma lição como essa. Capítulo 2, versículo 5, Paulo indica que os colossenses estavam firmados na fé, ou firmes na fé, nos versículos anteriores. Eles demonstravam capacidade para resistir aos ataques dos falsos mestres e haviam recebido a Cristo por meio de ensinamentos seguros de Epáfras. Ou seja, eles estavam seguros, eles haviam recebido uma boa instrução, estavam sendo moldados por Cristo e demonstravam sua capacidade de resistir aos ataques que vinham contra eles. Então, por que a partir do versículo 6, Paulo muda o foco? Tem um autor que eu estava lendo aqui, que é o Brodus, de uma introdução ao Novo Testamento. É um livro que a gente usava no seminário, esse livrinho aqui. Muito bom. E ele coloca algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Havia em Colossos e as circunvizinhanças certos ensinamentos que poderiam, se lhes fosse permitido, se implantar firmemente e causar completo colapso no cristianismo. Então, ali naquela região, segundo a posição do Brodus, havia algumas coisas que, se fossem inseridas no meio daquela igreja saudável, iriam causar certos danos. E Paulo, antevendo a possibilidade disso acontecer, vai colocar isso que está nos versículos de números 6 a 15. A insidiosidade dos falsos ensinos era tal que precisava ser tomadas medidas rigorosas para se reconhecer o erro como tal e evitar qualquer assimilação dele na doutrina da igreja. Então, para que não houvesse um futuro sincretismo, Paulo escreve, essa é a posição desse autor aqui. E ele coloca mais algumas coisas interessantes. Ele diz que o erro que se encontra nessa carta é chamado de heresia colossense. Por que heresia colossense? Por quê? Porque era uma heresia que é exclusiva dessa igreja. É interessante que a gente vai ler Paulo falando sobre a questão do sábado. Pode dar a entender que a questão aqui era o judaísmo, mas não. É interessante que esse autor coloca aqui que havia uma heresia tão grande que eles estavam pegando até algumas questões judaicas e outras questões anteriores ao judaísmo, ou questões gregas, e esse autor vai colocar, a gente vai estar lendo aqui, e existia a possibilidade de ser colocado sobre a igreja de Colossos. Eu vou estar lendo o que esse autor coloca aqui. Tudo que se sabe sobre acerca da natureza do erro é colhido da própria epístola. Então, as nossas informações a respeito daquilo que Paulo combate vêm dessa própria carta. Em nenhuma parte há uma exposição desse tipo de erro. Então, existem outros erros. Paulo vai combater outras coisas. Em Gálatas, Paulo vai combater o legalismo. E aqui em Colossenses, Paulo vai combater algumas coisas ligadas a esse legalismo do judaísmo e também de outras questões que foram anexadas. Algumas coisas aqui sobre o erro. O erro era duplo. Estavam destronando a Cristo do seu lugar singular como o único mediador entre Deus e os homens. Coisa simples? Não, estavam mexendo nos alicerces da fé. Isso poderia vir sobre a igreja. Estava forçando o ascetismo insano dos cristãos, o qual era uma mistura das práticas legalistas judaicas. Então, uma mistura do judaísmo aqui. O principal desvio tinha a ver com a cristologia, e Paulo, ao escrever contra-atacando o erro, ergue-se a novas alturas nessa doutrina. É interessante que a forma com que Paulo trabalha o assunto aqui, a cristologia de Paulo, nesse texto, vai fazer com que alguns teólogos digam que essa epístola não é de Paulo. Por quê? Vão dizer, não, Paulo usa alguns termos que não faz parte da escrita dele. Aí qual que é a solução? É que Paulo estava tratando de uma questão exclusiva, então por isso termos exclusivos.
o que Paulo estava tratando aqui foi tratado aqui. Então, por isso, tais palavras foram usadas, tais expressões, um tipo de fraseado determinado. Então, essa é a solução que se encontra, porque foi isso. Paulo estava tratando de uma questão específica, então usou termos específicos. Então, o principal desvio tinha a ver com a cristologia, fundamento da nossa fé. Cristologia, se tirar isso... Uma das ideias básicas desse ensino falso é que Deus estava afastado do universo físico. Ele é totalmente espírito e não pode entrar em contato com o domínio material, que é basicamente mal. Se Deus estava interessado nas almas dos homens, ele teria que ir através de uma série de intermediários. Aí você vai perceber isso na forma com que o Paulo trabalha os versículos. Esses intermediários poderiam ser demônios, poderiam ser anjos, para instruir a alma em como obter o favor dos intermediários a fim de libertar-se do ciclo de reencarnações. Cristo, ao vir de Deus ao homem, entregou a cada uma dessas potestades alguma parte de sua autoridade. Quando passou através da principalidade deles. Quando ele finalmente chegou à terra, foi sem poder e autoridade. Sua própria morte provou sua inferioridade em relação aos demônios e a anjos, uma vez que eles o fizeram sofrer. Pesado o negócio, né? O desenvolvimento dessa ideia tomou duas formas diferentes no segundo século, que é o docetismo e o serentianismo. Docetismo, o gnosticismo, que afirma que Jesus apenas parecia ser um ser físico, mas, na realidade, ele era totalmente espírito, ou um fantasma, quem sabe. E o serentianismo, gnosticismo, que afirma que o Cristo veio como um espírito sobre Jesus humano no seu batismo e partiu antes de sua morte. Jesus não foi mais do que um mortal comum. Então, eu achei interessante a posição desse autor. Ele vai fazer esse trabalho para juntar por que Paulo trata a cristologia dessa forma. E você vai perceber, lendo o próprio texto, as coisas que Paulo coloca ali. Nós vamos perceber isso nos versículos. Então, tem uma cristologia única. O Brodos vai dizer que essa cristologia vai influenciar depois a escrita em Efésios. Aqui é o que ele coloca. Alguns estudiosos acham difícil aceitar o alto tipo de cristologia encontrado em Colossenses e Efésios como sendo paulino. Mas é aquela questão. O autor está tratando para essas igrejas específicas. Então, por isso, ele não vai ficar repetindo termos. Ele está tratando da necessidade. Então, é aquilo que a gente chama de teologia de tarefa. Depois a gente vai perceber mais algumas coisas nos versículos. Lendo outros autores, eles podem tirar outras conclusões, eles podem dizer outras coisas sobre essa heresia colossense. Mas eu achei bem pertinente trazer a posição do Brodos. Então, Paulo achava prudente adverti-los a continuarem com firmeza a caminhada cristã e não se deixarem iludir com as sutilezas dos inimigos do Evangelho. Então, não foi à toa. Por esses motivos, por sérios motivos, o apóstolo achava necessário, era básico, era urgente edificar a fé dos irmãos para que eles estivessem firmados em Cristo. Colossenses para hoje, isso é da revista. A cruz é a vitória de Cristo sobre todos os sistemas religiosos que supostamente pretendiam oferecer um caminho para Deus, quando na realidade conduziam ao extravio. Porque se diz por aí que todos os caminhos levam a Deus, é uma pergunta. E pode-se concordar com isso? É uma pergunta que a revista faz, né? Quem sabe para nós seja fácil dizer. Não, os caminhos levam a Deus no juízo, mas a Deus como Senhor, Salvador e Pai, como filhos adotivos é só Cristo. Mas a grande massa, a grande maioria não tem
não consegue responder essa pergunta de uma maneira bíblica. Então, por isso é importante estudar textos como esse. É como o pastor diz, né? Estudar a doutrina, porque é isso que vai fundamentar a nossa fé. Doutrinas cristãs. Os colossenses estavam sendo atraídos por uma salvação mística. Aí já é o Russell Shedd colocando algumas coisas que vão combinar com aquilo que o Brodos coloca. Uma salvação mística, intelectual, especulativa e pela busca de contatos com poderes espirituais. Você pode ver que combina aquilo que o Shedd coloca com aquilo que o Brodos vai colocar no seu relato sobre a heresia colossense. Paulo combateu toda essa palha, reafirmando as principais verdades históricas e teológicas do Evangelho. Aí ele vai dizer algumas coisas, que Paulo vai dizer nesses versículos. Paulo vai deixar claro que Cristo incorpora toda a realidade divina. Toda a realidade de Deus está em Cristo. Cristo é superior a todo o poder, seja ele real ou imaginário. Cristo está acima de tudo. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é fruto da nossa imaginação. A perfeição só se alcança em união com Cristo. Para aqueles que poderiam tentar buscar a perfeição em outras fontes, Paulo vai deixar isso bem claro. E vai também deixar claro que estar inserido em Cristo é a garantia das bênçãos espirituais. Ou seja, todas as bênçãos espirituais são garantidas em Cristo. Paulo também vai deixar isso bem claro nesses versículos. E em Cristo, e só nele, há liberdade e garantia de êxito espiritual. Por que tantas religiões de mistério fazem sucesso? Por quê? Porque é da natureza humana alcançar o êxito, seja no trabalho, seja nos estudos. E na religião, seria diferente? Imagina uma religião que tem graus, e você pode trabalhar, por exemplo, a sua mediunidade. Você tem uma mediunidade que precisa ser trabalhada, e agora você pode evoluir. Isso vem a calhar para nós temos essa tendência de querer crescer em tudo, inclusive no meio religioso. Muitas pessoas não vivem brigando para crescer na igreja por não entender a Cristo. Será que só eu já percebo isso? Mas a perfeição espiritual se alcança em quem? Em Cristo. Não é em funções ou nomenclaturas, mas é nele. Nele, Cristo Jesus. E Paulo vai nos mostrar isso. Essa perfeição que só se encontra no Senhor. Versículo de número 6. Os irmãos podem interromper, a Natália está ali, ela pode responder, ela está anotando tudo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha que interessante isso. Até o final do versículo 6, não encontramos qualquer exortação ou mandamento explícito, mas no versículo 6, o apóstolo muda a maneira de falar. Aqui aparece uma ordem simples e clara: andai nele. Ou seja, não se desvie, não se extravie. É o que o Paulo Serosino falou aqui. De repente ele conversou com o apóstolo e combinou de falar, para casar as ideias. Poderia ser dito também da seguinte forma, o Russell Shedd vai colocar: portanto, visto que Jesus foi entregue a vós como Cristo e Senhor, continuai vivendo conforme a esse fato, de Ele ser o vosso Senhor. Aí o verbo grego que é usado ali sugere essa tradução. Recebeste ou foi entregue, um termo usado para recebimento de uma tradição. É interessante, né? Que para aqueles que valorizam a tradição, Paulo usa um termo aqui que fala que Cristo foi recebido como uma tradição. Da mesma forma que uma tradição importante é entregue, Paulo usa um termo ali para falar a respeito do receber a Cristo. Se vocês valorizam tradição, se vocês valorizam coisas antigas, valorizem a Cristo. Então, Paulo vai usar esse termo, que talvez para nós não tenha tanto peso como tinha para os seus primeiros leitores. Que eles viam essa palavra e já entendiam a relação dessa palavra com outras. Talvez se Paulo escrevesse em português, eu acredito que Paulo, pela sua sabedoria e pela direção do Espírito, ele usaria termos que para nós, brasileiros, fariam muito sentido. Aí o brasileiro ia olhar e falar: nossa, ele está falando com a gente. De repente, um americano ia ter outra dificuldade ao ler um texto traduzido do português para o inglês. E aqui nós temos um texto do grego
para o português, mas é interessante isso. Para aqueles que valorizam uma tradição, algo antigo, algo que vem lá dos fundamentos, algo que vem dos pais, enfim. Essa é a forma com que Cristo foi recebido, como uma tradição, mas algo que vem de Deus. Como uma tradição, mas mesmo assim acima de uma tradição, recebido do próprio Deus. Versículo 7, o apóstolo vai dizer: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Uma pessoa agradecida, ela precisa de mais o quê? Ela precisa voltar a outras coisas? Então, por isso, Paulo dá ênfase a essas questões. Vocês permaneçam firmados em Cristo, permaneçam transbordando de gratidão. Por quê? Uma pessoa agradecida a Cristo vai buscar o quê? Buda? Não, ela está firmada em Cristo, ela tem gratidão a Cristo. Então, ela não vai buscar outra coisa. Então, Paulo vai usar esses termos. 3 palavras ligadas às figuras da árvore e do edifício, Paulo vai usar ali. Nele enraizados ou radicados, dependendo da versão que você usa. Pretérito perfeito, experiência no passado que não mudará. Ou seja, não mudará por quê? Porque Deus começou e Deus não muda. E se Ele começou, Ele termina. Então, é aquilo que o Paulo Serosino colocou aqui agora há pouco. Nele enraizados, uma obra que Ele começou na vida do Elias. Porque o Elias não teria a capacidade de começar. Mas Deus foi lá e fez. E essa realidade vai mudar? Não. Porque é Deus que fez. Tem uma frase do Shed que fala sobre a questão da salvação. É possível perder a salvação? Aí o Shed coloca: se foi Jesus que te salvou, não. Agora, se foi você, se foi a religião, se foi qualquer coisa. Por quê? Porque Deus não muda. A Bíblia a gente tem do Gênesis ao Apocalipse já escrito. A Bíblia tem spoiler do que vai acontecer. Ela tem a segurança da realidade que há de acontecer, do final, da vitória de Cristo, da transformação dos salvos em Cristo. Esse é o Deus que nós servimos. Então, Ele fez, Ele começou e Ele há de terminar a obra. A árvore fica mais firme à medida que o tempo passa e a árvore cresce. Cresce em quem? Em Cristo. Nele nós crescemos. Eu até coloquei algo interessante ali. Pense em coisas que não te abalam mais. Gostaria que você pegasse esse tempo para pensar em coisas que te abalaram no decorrer da sua caminhada. Coisas que mexeram com a tua estrutura. Mas que, de repente, hoje você olha e fala: nossa, Jesus me ajudou. E eu passei por isso. Você consegue pensar em alguma coisa desse tipo? Pelo menos uma? Agora pense em outra e outra. Aí você vai perceber que você está sendo firmado em Cristo. A semelhança de uma árvore que tem suas raízes nele. Então, por isso, essas coisas já não te abalam mais, porque Cristo está te firmando. E isso é uma evidência de quê? De que o Evangelho está sendo realidade na sua vida. Não por você, mas por Ele. Edificados nele, não em nós. Então, isso é uma segurança para nós, uma segurança e uma demonstração da realidade do Evangelho em nós. Algo que Ele faz e não nós. Então, Paulo está mostrando aqui aquilo que Cristo faz para que os colossenses pudessem comparar aquilo que era exigido deles, daquelas possíveis heresias que estavam ao redor deles. Eles teriam que fazer uma série de coisas, aí Paulo vai lá e coloca aquilo que Cristo fez, que Cristo faz, e vai mostrar: isso daqui é infinitamente superior. Então, se quiserem comparar, na hora que vieram com essas heresias contra vocês, vocês vão perceber a superioridade daquilo que só Cristo faz. Nós fomos passivelmente ou passivamente plantados em Cristo. Passivamente. Deus nos inseriu em Cristo. Não por desejo nosso, não por vontade nossa, mas por Ele mesmo, por vontade dEle. Não é interessante pensar nisso? Não te dá uma segurança? Porque se dependesse de mim, eu seria provavelmente um agnóstico.
se dependesse do meu esforço. Mas quando eu penso que depende de Cristo, daquilo que Cristo fez, quando eu percebo o amor de Deus em Cristo, no Cristo que veio como homem, morreu e sofreu, isso me dá uma segurança. Isso me traz paz. Mas se dependesse de mim, se fosse uma série de exigências que eu, humano, pecador e falho, tivesse que cumprir. Mas nós dependemos dele. Ele nos conduz para que nós venhamos acertar. Ele não nos deixa sozinhos. Continuando no mesmo versículo, nele edificados, um prédio em construção, um edifício em construção. Não foi, porém, um simples ato, mas é um processo contínuo. Um processo de quem? De Deus. Começou quando? Na eternidade. E até que em um momento, no decorrer da história, em um momento do tempo, a eternidade nos encontrou e nós estamos sendo edificados em Cristo. Olha que interessante. O que aconteceu fora do tempo nos encontrou no tempo. E nós somos participantes dessa realidade que é eterna. Então, por mais que alguém pudesse tentar seduzir os colossenses com uma sabedoria, quem sabe dos primórdios da terra, eles tinham algo maior em Cristo. Maravilhoso é pensar que as influências e experiências que Deus manda para nós, individual e coletivamente, têm o único propósito de nos edificar. Sabe aquela pessoa que... Imagine alguém que você olha e fala, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Você consegue pensar em alguém assim? Consegue? Deus não é assim. Deus é aquele que sabe o que está fazendo. Então, as experiências que Ele manda para nós têm o objetivo final de nos edificar. Então, Deus é contrário a essa pessoa que você pensou. Quem sabe pode ser você mesmo, pode ser eu, enfim, pode ser qualquer outra pessoa, mas Deus não é assim. Ele começou e Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, por isso, as experiências de dor, as angústias, têm esse objetivo de nos edificar. Deus começou uma obra e está focado nessa obra. Nele firmados, verbo passivo no tempo presente. Essas três descrições da vida cristã, nos termos enraizados, edificados e firmados, só ocorrem onde há instrução verdadeira. Aí, de repente, mais uma coisa para nos alegrar. Você pode pensar, nossa, Deus está trabalhando na minha vida. Eu estou sendo estruturado, tem coisas que eu não conseguia, agora eu estou conseguindo suportar. Tem algumas coisas que não fazem sentido, mas hoje eu olho para as Escrituras e eu vejo sentido, eu vejo um trabalhar de Deus em mim. Aí, outra coisa para te consolar, você pode perceber que, graças a Deus, nós estamos tendo uma boa instrução. Porque com uma instrução herética, isso não vai acontecer na sua vida. Se você chegasse aqui, por exemplo, e o pastor falasse coisas que não condizem com as Escrituras, isso não seria a realidade na sua vida. Se os louvores fossem para exaltar as pessoas que estão cantando, Deus não faria isso na sua vida. Então é interessante a gente pensar nisso, que nós estamos em um ambiente em que nós podemos dar graça. É uma igreja perfeita? Não. Não é uma igreja perfeita. Mas Deus está falando conosco aqui. Então nós podemos nos alegrar por isso. Porque se a instrução não fosse verdadeira, se não tivesse Cristo como fundamento, Deus não faria essas coisas em nós. Deus não nos estruturaria. Então é bom poder pensar nisso. Pensar que Deus está aqui em nós e conosco. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tem a palavra filosofia ali, filosofias vãs. Então é importante a gente pensar aqui, filosofia vã em Colossenses, ela tem nome, que é a heresia colossense. Paulo aqui, ele não está falando de Sócrates, ele não está falando de Platão, não está falando de Aristóteles, não está falando de Nietzsche, ele está falando de uma filosofia vã específica, uma filosofia de vida, que era contrária às Escrituras. Interessante a gente pensar nisso. Paulo tinha em mente aquilo que ele estava falando. Tanto é que muita coisa daquilo que a gente tem na igreja hoje vem de cristãos que eram filósofos, seja Agostinho, seja Tomás de Aquino,
seja William Lane Craig e tantos outros aí que... Então, a filosofia aqui tem nome. Então, qualquer coisa que venha para suplantar o lugar de Cristo pode ser chamado de filosofia vã. Qual que é a sua filosofia de vida? A minha filosofia de vida é ser feliz, desfrutar de tudo, de todos os prazeres. Minha filosofia de vida é ganhar muito dinheiro. É uma filosofia vã. Mas aqui nessa carta, ela tem uma definição, que é a heresia colossense, que nós falamos bem no começo. Enredar, escravizar, uma palavra no grego ali, o perigo de serem persuadidos a mudarem suas convicções por meio de vãs filosofias. Qualquer filosofia de vida, ou qualquer ensinamento que vem para suplantar o lugar de Cristo, ou para tentar substituir o lugar de Cristo, pode ser chamado de filosofia vã. Transformar especulações humanas em mandamentos também é uma filosofia vã. Eu pegar aqui uma questão minha e tentar colocar como se fosse algo da parte de Deus, um mandamento de Deus. Por exemplo, quem usar brinco vai para o inferno. Ah, mas não se prega isso. Quem disse que não? Vai para o inferno se não tiver fundamentada em Cristo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia não foi escrita para tratar de brinco. Só para se pensar. Transformar especulações humanas em mandamentos pode ser chamado de filosofia vã. O perigo daquele que se opõe à realidade de Cristo é uma filosofia vã. Tradições. Paulo adverte sobre o perigo de abraçar uma tradição dos homens. Ou seja, Paulo usou um termo para se referir a Cristo que foi recebido na maneira como se recebe uma tradição, e agora Paulo fala sobre o perigo de se receber uma tradição humana. Aquilo que é dos homens é perigoso, abraçar algo dos homens, mas aquilo que vem de Deus é benéfico, é bênção, vem para nos edificar, para nos transformar. Interessante que Paulo faz esse paralelo aqui. É legal a gente ver a sabedoria do autor, né? Aí alguém olha para a Bíblia e fala, a Bíblia é um livro escrito por caipiras que não sabiam de nada, um povo antigo. Cara, olha a capacidade intelectual do autor. Olha no que ele pensa quando ele está redigindo a sua carta. Então, não é qualquer coisa. Não é algo tão simples como se diz. E aqui, é interessante, né? Ele usa o termo aqui. Se fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Ou seja, é como se alguém viesse e apresentasse para a igreja algo que é mais antigo do que o Evangelho, e dissesse, olha, você crê em Cristo, mas tem algo que é muito anterior a Cristo, e Cristo se fundamenta nisso e tal, algo muito mais antigo, então você tem que se fundamentar, porque o Evangelho é uma cópia disso. Aí tem uma pergunta, o Evangelho é novo? É novo ou não é? O que vocês acham? Se é novo, ele é novo para quem? Porque quando que foi dada a ordem da salvação? Quando que Deus intentou a ideia da salvação? Fala aí, Paulo Cerosino. Na eternidade. Então, se alguém viesse apresentar algo novo, Paulo estava mostrando, não. O Evangelho é anterior a isso. A ideia do Evangelho vem da eternidade, junto com Deus. Então, para que buscar algo anterior? Então, ele pode ser novo para nós, a partir do momento que nós o conhecemos. Mas, em tempo, ele não é novo. Então, adianta trocar o Evangelho por algo anterior, um princípio elementar do mundo, algo que vem lá da fundação, não sei. É bobagem. Então, Paulo aqui, ele mostra algo que é ilógico. Cristo é anterior a tudo isso. Cristo é o fundamento e o destino de toda a realidade. Toda a realidade se fundamenta e se destina a Cristo. Tudo aquilo existe, tudo que existe para a glória de quem? De Cristo. Tudo, o universo, sejam planetas vazios, enfim, as galáxias, nós devemos ter isso em mente. Mas não tem habitantes no planeta tal. Existe para Cristo, não é para você e nem para mim. Para Cristo, para a glória de Deus. E quem vai resolver essa questão é Deus e Cristo. Então, não é para nós. Agora, se a gente pensar da perspectiva humana, mas por que não tem humanos no planeta tal?
Existe para nós ou para Cristo? Existe para Cristo, não é? E esse C.S. Lewis que vai trabalhar essa questão de que as coisas existem para Cristo. Então, não é uma questão nossa. Tudo que existe, existe para Ele e para a glória dEle. E naquele grande dia, essas coisas vão ficar mais claras para nós. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo não é uma emanação de Deus, Cristo não é um ser inferior que emana de Deus, um Deus menor, uma partícula de Deus, não. Cristo não é um Deus menor ou um semideus, um Deus inferior, não. E todos os atributos divinos habitam em Cristo. Ou seja, não existe Deus Pai superior no céu e Cristo como um ser inferior, um Deus inferior. Deus Pai tem tal capacidade criativa e o Filho não tem. O Filho não criou no Gênesis porque o Filho não tinha poder. Não, não é isso. Não é isso a questão não é essa. O Charles Hodge vai trabalhar essas questões. Vai dizer que Deus não é mais, não pode fazer mais e nem ser mais do que o Filho. O Filho não é mais, não pode fazer mais e nem ser mais do que o Pai. E o Pai não é mais, não pode fazer mais e nem ser mais do que o Espírito. E aí ele vai fazer nesse círculo aí, de que um não é inferior ou superior ao outro. A diferença é questões de funções que eles executam, que a Trindade executa. Por exemplo, quem morreu na cruz foi o Filho. Quem habita em nós é o Espírito, mas não questão de poder, de capacidade. Como procurar, então, poder, proteção ou qualidades sobrenaturais de outra fonte, se Cristo é superior a tudo? Se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nós vamos buscar algo em outra fonte, como? Uhum. Só Cristo é superior a tudo. Imagine quando nós virmos Ele, como Ele é. Como que essa realidade vai ficar mais clara para nós? Hoje nós andamos por fé, né? Imagine quando nós o vermos. A palavra corporalmente pode significar encarnado, portanto, acontecido concreta e historicamente na pessoa de Cristo. Em quem habita a plenitude da divindade? No Cristo que veio como homem. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Aí eu até coloquei aqui, que talvez a nossa maior dificuldade teológica esteja na cristologia, porque a cristologia é a fonte. Tudo parte dali. A escatologia parte dali, a eclesiologia parte dali, soteriologia parte dali, parte da figura de Cristo. Se o nosso conhecimento acerca da figura de Cristo não for sadio, tudo que vem dali vai ser maléfico, vai ser distorcido. Então, por isso que Paulo dá ênfase na pessoa do Cristo, ou na pessoa de Cristo, o Cristo das Escrituras. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ou seja, nós estamos em Cristo, nós recebemos quem? O próprio Cristo. Eles foram galardoados com a perfeição de Cristo no novo nascimento. É interessante, né? O Paulo Cerosino, que geralmente dá bastante ênfase à questão do novo nascimento. Esse novo nascimento nos capacita ou nos dá a nós a possibilidade de receber isso, de receber a Cristo e toda a realidade que vem junto com Cristo. É interessante, né, que Cristo, como um presente de Deus, como uma dádiva de Deus, é um presente completo. Então, não tem como você receber a Cristo e não receber as coisas que vêm junto com Cristo. Não tem como você receber a Cristo e receber uma partícula daquilo que Cristo dá. Então, quando você recebe a Cristo, você recebe um pacote completo. Isso que é interessante. Ou é possível receber meio Cristo? A Bíblia vai batendo de frente com isso, né? Então, por isso que Paulo dá essa ênfase. O aperfeiçoamento não é adquirido por meio de ciências ocultas, religiões de mistério ou iniciação em cultos pagãos. Somos aperfeiçoados em Cristo. Não é a gnose que nos leva a Deus, mas Cristo. Então, não é o conhecimento.
Não é um conhecimento oculto. De repente você chega aqui na igreja e tem o Juliano que estudou um pouco mais do que nós. E o Juliano tem mais capacidade de receber de Cristo porque ele estudou mais, porque ele tem mais conhecimento. Não, o Evangelho não trabalha dessa forma. Nós recebemos o que recebemos por causa de Cristo. Então, não é o conhecimento, mas é o Cristo. E a vivência com o Cristo. Então, já não é capacidade intelectual. Se vocês lembrarem daquilo que eu falei nesse livro aqui, tinha que ter uma mente muito bem trabalhada para alcançar essas coisas que a heresia colossense exigia. Mas o Evangelho não. É uma realidade com Cristo. Simples e básico. Viver com Cristo. E aí você vai sendo aperfeiçoado. Então não é o conhecimento, mas é Cristo. O Cristo vivo. Então não é só uma questão intelectual, é vivência. E isso vai influenciar o conhecimento? Lógico que vai. Mas a gente não deve confundir, por exemplo, o cristianismo com maçonaria ou rosacrucianismo. É bem diferente. São formas diferentes de se trabalhar. Então, nós não fomos trabalhados aí você pensa em quem você era, e pensa em quem você está sendo agora. Pelo esforço humano, mas pela obra de Cristo em nós, aplicada pelo Espírito. Então, quem você era e quem você é hoje, não é fruto do seu próprio esforço. Pelo menos é isso que a Bíblia vai enfatizar. Mas isso é fruto do quê? Da obra de Cristo em nós, através do Espírito Santo. Deus dá a ordem, o Filho executa e o Espírito Santo vem lá e aplica toda essa realidade em nós. É a Trindade participando. Participando em nós, para que nós sejamos edificados. Então não foi seu esforço, não é meu esforço, mas é Deus trabalhando em nós. Eu achei interessante o que o C.S. Lewis coloca aqui, no Cristianismo Puro e Simples. Ele fez algumas palestras ali na rádio BBC de Londres para acalmar os irmãos que estavam num período de guerra, para trazer paz às pessoas que sofriam a guerra ali. Nós não sabemos a realidade do que é viver um país em guerra, ou participar de uma guerra. Mas imagine como é que ficam as pessoas ali, tendo parentes que lutando no meio das trincheiras, enfim. Nesse ponto, começamos a entender o que o Novo Testamento quer dizer quando assevera que os cristãos nascem de novo, que se revestem de Cristo, que Cristo é formado em nós e que aos poucos passamos a ter a mente de Cristo. E aí ele diz, quem me ouviu falar até agora deve ter ficado com a impressão de que somos nós que fazemos tudo. Na verdade, como é óbvio, é Deus que faz tudo. Nós, na melhor das hipóteses, permitimos que Ele o faça. Então, ele está colocando aqui, se existe alguma coisa, a gente apenas permite. Aí entra aquela questão de soberania divina e responsabilidade humana, que faz mais de 2000 anos, mais de 2 milênios, que é aí que nós estamos tentando conciliar, e a gente não consegue. Mas o fato é que existem essas duas coisas. Deus é soberano? É. Nós somos responsáveis? Somos. Mas é Deus que faz. E nós que erramos. Pelo menos é isso que a Bíblia vai apontar para nós. Quem faz é Deus. E mais uma evidência desse aperfeiçoamento é demonstrada no reconhecimento do lugar que Cristo ocupa. Ou seja, uma pessoa que sabe quem é o Cristo da Bíblia, ela está demonstrando na sua vivência uma evidência de que ela está sendo aperfeiçoada por Deus. Porque não é o intelecto que vai fazer isso em nós. Não é a sua sabedoria que vai fazer você reconhecer que Cristo é o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas é a atuação do Espírito. Então, quando você passa a perceber, nossa, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o Salvador, Cristo é o Cristo bíblico, Cristo é aquele que veio e que há de vir, Cristo é aquele no qual habita a plenitude de Deus, Cristo é o Deus vivo, Filho de Deus, em Cristo somos adotados. Quando essas coisas passam a habitar no seu coração, na sua mente, isso é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em você, porque não é a sua razão que vai fazer isso, não é a sua sabedoria, mas é a habitação do Espírito Santo em mim e em você. Então, se isso está acontecendo, você pode glorificar a Deus e dizer verdadeiramente,
Deus é bom para comigo. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E aqui Paulo falando de circuncisão, né? Paulo não é o apóstolo da incircuncisão. Então Paulo fala por quê? Por causa do perigo que havia de alguém querer impor a circuncisão anexada a essas outras questões, as outras heresias que haviam ali que poderiam ser lançadas contra a igreja. O fato de Paulo iniciar a lista de benefícios procedendo com a obra de Cristo, com essa referência à circuncisão, sugere que os desordeiros de Colossos estavam impondo uma circuncisão literal. Aí Paulo vai lá e fala de uma circuncisão que não é literal, carnalmente, mas é feita no coração, é feita no íntimo da pessoa. Pela lei judaica, um judeu devia circuncidar seu filho no 8º dia após o nascimento. Tá, e tinha outra questão que eu acho que eu não coloquei aqui. Quando a sua faculdade da razão ainda não está desenvolvida. Isso significa que um judeu está ligado e comprometido com o Deus, ou com Deus o mais cedo possível, de um modo absoluto e abrangente, que transcende a sua razão e percepção. É interessante que a circuncisão, quando Deus a propõe, é um sinal físico de um compromisso espiritual com Deus. É um sinal que deveria ser levado pelo homem na sua própria carne, para que quando ele olhasse o seu corpo, ele se lembrasse de que ele tinha um compromisso espiritual com Deus. A circuncisão é boa? É boa. O propósito dele é bom. O problema, quando Paulo a combate, é que ela foi pervertida. É que o sinal passou a ser, perdeu a sua eficácia. Era para ser um sinal de uma experiência para ser vivida no dia a dia. E eles acabaram muitas vezes ficando no sinal e deixando a experiência de lado. Então, por isso que Paulo vai fazer esse combate. Uma simples operação física não pode transmitir graça espiritual. É a mesma coisa do batismo. Eu sou batizado, eu vou lá e alguém me batiza, mas eu não creio em Cristo. Não creio na realidade da Bíblia, mas por empolgação eu vou lá e me batizo para fazer parte de uma igreja. Qual que é a eficácia disso? É a mesma coisa que estavam fazendo com a circuncisão. Ela tinha um benefício espiritual, um propósito espiritual, mas estava sendo pervertida. Aqui, os falsos mestres não fizeram uma leitura correta do Antigo Testamento, pois a essência do ensino veterotestamentário sobre a circuncisão consistia em que era a marca externa do homem consagrado a Deus. Abraão ou Moisés, por que vocês são circuncidados? Por quê? Nós somos circuncidados porque nós temos um compromisso com Deus. Essa é a essência. Isso daqui acabou sendo pervertido com o tempo. Então, Paulo vai mostrar que nele, nós fomos circuncidados. E é interessante que até a mulher participa nisso. Por quê? Porque nós temos uma marca, todo cristão, a marca da circuncisão que não é feita por mãos humanas. Mas ela é feita à medida em que nós vamos nos despojando do nosso pecado. E essa é a circuncisão que Deus faz, que é exclusiva não de homens, mas é feita em todo aquele que é filho de Deus. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aí Paulo em Romanos vai dizer, ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. É interessante que a realidade de Cristo, a realidade que Cristo oferece, ela é atuante em nós. Nós fomos sepultados em Cristo e nós haveremos de ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Aquele que Deus fez no Filho,
Ele compartilha conosco. Romanos vai trabalhar essa questão aí. É bem interessante pensar nisso. Essas verdades somente podem ser apropriadas pela fé no poder de Deus que literalmente levantou Jesus dentre os mortos. Por que é interessante falar de fé? Porque estava sendo apresentado para os colossenses um modo humano de se apropriar das verdades espirituais. Um modo humano, através do esforço humano. Se você seguir a cartilha tal, você vai se apropriar das bênçãos de Deus. Mas não, nós nos apropriamos das bênçãos de Deus pela fé. É isso que a Bíblia vai dizer. Nós somos salvos pela fé, justificados pela fé. A nossa participação, o quê? É a fé. Deus coloca em nós a fé, gera em nós a fé, e por meio da fé nós recebemos essas bênçãos. Então não é uma cartilha que se segue, mas é uma fé que é atuante em nós. Não é uma gama de conhecimentos que você vai lá, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e vai evoluindo. Não, é a fé atuante em nós. Tanto é que nós estamos no meio do processo, como Paulo já falou aqui. E essa questão de ressuscitar com Cristo, ser participante das bênçãos espirituais, estar sentado juntamente com Cristo, a Bíblia vai dizer que isso já é realidade. Olha o poder da fé. Nós estamos no meio do processo e a Bíblia vai trazer isso como realidade já. Então, se fosse uma cartilha para se seguir, tipo, a Natália está no nível tal, o Elias no nível tal, o pastor no nível tal, como é que Paulo poderia trazer de uma maneira genérica o fato de que isso já é uma realidade para os cristãos? E nós teríamos que ter uma Bíblia bem maior do que essa, ou várias Bíblias, né? Uma para atender a necessidade de cada um. O irmão no nível tal pode ler o livro tal, o outro no outro nível pode ler outro livro, enfim, mas não é. Está aí a Bíblia toda para todos nós, participantes da mesma realidade. Ia virar uma bagunça, se fosse conforme estão colocando ali. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Olha o que Deus faz por nós. Paulo chama a atenção para o estado mortal que precede a nova vida dos regenerados. A transgressão da lei de Deus é sempre punida pela separação dele, que é a fonte da vida. Nós estávamos mortos, estávamos alienados de Deus, mas Deus nos vivificou em quem? Em Cristo e com Cristo. É interessante que quando Cristo realiza a sua obra, nós já estávamos inseridos ali. Quando Deus intenta a sua obra na eternidade, nós já estávamos inseridos. Olha a grandiosidade disso. Aí, de repente, vem alguém e tenta colocar algo para nós como se fosse superior à realidade do Evangelho. Mas olha o que Deus está colocando, o que o Espírito Santo nos apresenta nessa epístola. Aí, Paulo, como a igreja de Colossenses era uma igreja ali com muitos gentios, Paulo vai colocar o seguinte, vai colocar a incircuncisão da carne, que é uma realidade nossa. Por exemplo, nós aqui não somos judeus. Então, a nossa realidade era a mesma deles. Nós estávamos separados da aliança que Deus fez com Israel. Essa era a nossa realidade. Nós somos gentios, separados dessa aliança. Mas quando Deus vivificou a Cristo, ou quando Cristo foi vivificado por Deus, a verdade de Deus, as bênçãos do Evangelho passaram a ser realidades em nós e para nós. Os colossenses não eram judeus, mas gentios, portanto, não podiam reivindicar qualquer vantagem. Aí Paulo está colocando aqui, se vocês quiserem se gloriar, nem judeus vocês são. Então, vocês estavam, até na carne, vocês estavam para trás, incircuncidados, e nós também. Aí, de repente, eu vou chegar aqui na Igreja Batista Nova Canaã e vou me gloriar do quê? De qual vantagem espiritual? De nenhuma. Gentil, totalmente separado de Deus. Aquele que Deus falou para Israel foi para Israel, eu não era participante ali. Eu fui inserido depois. Do que eu vou me gloriar? Qual vantagem que eu tenho? Eu vou me gloriar em quê? Só em Cristo.
Só nele. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então foi cancelada, quer dizer apagar, remover, queimar ou inutilizar uma acusação ou dívida escrita. Ou seja, imagina uma dívida contra você, lá na cruz, e essa dívida foi apagada. Mas também pode dizer que ela foi removida, ou também pode dizer que ela foi queimada, inutilizada. Qual a eficácia dessa dívida se tudo isso foi feito com ela? Então, o termo grego usado ali foi cancelado, vai dar a entender isso. Qual é a eficácia dessa acusação contra alguém que está em Cristo hoje? Se a dívida foi cancelada, apagada, removida, qual é a eficácia? A figura de um tribunal, réu, juiz, acusação e sentença, e nós estávamos ali. A escrita de dívida, uma promessa de pagar uma quantia X assinada pessoalmente. E quem pagou essa dívida? Fomos nós? Quem realizou a obra? Cristo. Deus em Cristo. Cristo no Pai. Nos deu essa garantia, pregando a dívida que existia contra nós na cruz e deixando ela ineficaz contra nós. Isso que é bom, por isso que é interessante a teologia reformada, porque vai nos permitir dar ênfase na segurança da salvação. De repente, se nós fôssemos tratar de um contexto, numa visão arminiana, a gente não poderia usar essas palavras nessa forma, porque ia ferir a visão arminiana sobre a questão da salvação. Porque aqui está falando de uma segurança, de algo que é pleno. Cristo fez e pronto. Está salvo? Está salvo. A dívida foi pregada na cruz. Alguém vai lá e vai tirar? Se foi Deus que pregou, quem vai? Satã? É interessante pensar nessas coisas, né? As acusações ficaram cravadas na cruz. Assim, nossa sujeição não pode ser a ordenanças religiosas, mas a Cristo, o Senhor. Por quê? Porque as ordenanças religiosas não vão poder nos beneficiar, mas Cristo vai nos trazer todos os benefícios que só um filho de Deus pode receber. Então, por isso, não podemos buscar outra fonte, mas somente Ele, somente o Cristo. Acho que travou. Foi. Versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Despojado se aplica ao despojamento de armas e a armadura do inimigo despojado. Jesus despojou os principados e potestades, tirando de Satanás e de seu exército todas as armas. Jesus conquistou vitória absoluta, voltando à glória em um grande cortejo triunfal. Então, Paulo está dizendo aqui que o inimigo ficou desarmado em relação a nós. Diante da realidade daquilo que Cristo fez na cruz, aqueles que estão inseridos em Cristo, eles não precisam temer as armas do inimigo, porque o inimigo ficou desarmado perante eles. O inimigo foi despojado. Ele foi vencido. Então, em Cristo, nós estamos o quê? Seguros. Quem vai poder intentar acusação contra nós? Estamos seguros em Cristo. Então é interessante, né? Você pega uns versículos da Bíblia, parece tão simples, né? Mas tem tantas coisas por trás. O que nos falta diante disso? O que falta para nós? Se Cristo fez todas essas coisas, se nós estamos inseridos em Cristo, se Cristo é real em nós, o que nos falta diante da realidade desse texto? O que faltava para os colossenses? O que faltava, Natália, para os colossenses? Se eles tinham a Cristo. Nada, né? E para nós, e para você? Já tem a Cristo. Então, nada nos falta. Ou vivemos segundo a lei da liberdade que o Senhor grava no coração,
ou em breve estaremos moldando nossa conduta pelas especulações humanistas da cultura semi-religiosa contemporânea. Isso daqui é uma advertência do Shed. Ou nós vivemos diante dessa liberdade que Cristo grava nos nossos corações por meio da palavra, por meio da comunhão, enfim, por meio da edificação como igreja de Deus, ou em breve nós vamos estar presos a uma série de outras coisas. Especulações humanas, uma cultura que é quase religiosa, mas não é religiosa, enfim. Então ele faz essa advertência. Ou esse texto, ou a Bíblia, torna-se realidade em nós, ou em breve nós vamos estar presos em alguma coisa. Então fica essa advertência para nós. E Cristo é o caminho que conduz a Deus. Qualquer adição ao seu evangelho apenas diminui. Qualquer evangelho enriquecido é um falso evangelho. Nada sobrepuja a Cristo, no qual temos sido aperfeiçoados. Então a realidade é essa. Cristo fez, Cristo faz. Dá para tirar alguma coisa de Cristo? Se tirar, vai perder o Cristo todo. Dá para acrescentar? Se acrescentar, também perde eficácia. Então vamos ficar com aquilo que a Bíblia traz. E não tem nada a se acrescentar. Algum aviso? Oremos. Senhor, nós damos a Ti graças pelas Tuas bênçãos nas nossas vidas. Essas realidades, Senhor, apresentadas no texto são grandes demais para nós. E nós, na nossa condição finita, na nossa condição de pecadores, de transgressores, Senhor, nós nos vemos passos diante da grandiosidade disso. E nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, para que essas verdades sejam cada vez mais colocadas em nossos corações, não por meio do nosso esforço, mas por meio daquilo que Cristo é capaz de fazer. Nós clamamos pelo Teu socorro, Senhor. Nós clamamos pela Tua ação em nós. E nós, à semelhança de Pedro, dizemos, Senhor, salva-nos. Salva-nos porque nós precisamos de Ti. Salva-nos porque nós ansiamos de Ti. Salva-nos de nós mesmos. Porque nós queremos vivenciar cada vez mais essa realidade. Nós queremos experimentar cada vez mais de Cristo. E estar cientes daquilo que Cristo já está fazendo. Cientes daquilo que Cristo fez e também cientes daquilo que Cristo há de fazer. Então, por isso, nós damos a Ti graças, nós damos a Ti honra, nós bendizemos o Teu santo nome. Porque por mérito, Senhor, por nós mesmos, nós não deveríamos estar aqui. Mas por causa de Cristo. Cristo foi tão bom, Cristo foi tão generoso, Senhor, que Ele não somente glorificou o Seu santo nome na cruz, mas Ele trouxe a si uma série de criaturas indignas, pecadoras e inimigas de Deus, e nos fez participantes das bênçãos divinas, nos fez adotados por Deus, nos fez benditos em Deus, nós que éramos malditos, nós que estávamos mortos, hoje nós temos a vida em Cristo e só nele, só por causa de Cristo, Senhor. E um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Um dia tudo aquilo que nós vivemos aqui, Senhor, será suplantado pela realidade do Cristo. Nós veremos ali o Cristo vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós bendizemos o Teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém.